dia, amados irmãos. Queremos agradecer a todos que estão participando desse vídeo. A instituição da Santa Ceia foi dada lá em Êxodo 23:14. A palavra do Senhor diz: 3 vezes no ano celebrarás a festa, guardarás a festa dos pães asmos, e 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado pelo mês de Aríbe, porque dela saíste do Egito, e que ninguém apareça de mãos vazias perante a mim. Essa é uma palavra referente à Santa Ceia que iremos comemorar no dia de hoje. Amém, Senhor. Amém. Nós queremos falar da instituição da Páscoa, né? Então nós vamos estar lendo Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao verso 13, onde fala da instituição da Páscoa lá no Velho Testamento, lá no Êxodo, né? Êxodo 12, diz assim: diz o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: neste mês vos será o principal do mês, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho, mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto basta para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar o cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido em águas, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as pressuras. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandália nos pés e cajado nas mãos. Comê-lo-eis à pressa, e é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos destes homens, até os animais executarei. Juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrarei por estatuto perpétuo. A Páscoa do Senhor é um estatuto perpétuo. Nessa foi a instituição da Páscoa que o Senhor falou. Mas a palavra Páscoa, ela caracteriza, geralmente a palavra Páscoa é usada para designar a festa dos judeus, que no hebraico chama-se Passá, que significa saltar, pular por cima. As ovelhas, quando brincam, elas pulam por cima. Esse nome surgiu em fase da tradição de que o anjo da morte, ou anjo destruidor, fala aqui no Êxodo 12, passou por sobre as casas, assinaladas com o sangue do Cordeiro Pascual, quando ele matou os primogênitos do Egito, quando ele destruiu. Essa foi a última das pragas. Essa foi a praga que converteu o coração de Faraó a liberar o povo. Portanto, a Páscoa assumiu um sentido de livramento. O próprio Êxodo começou após esse dia da Páscoa, né? E o Êxodo durou 40 anos, como nós estamos passando pela quarentena. Ali durou o livramento, ali começou o livramento do povo de Deus. E nesse livramento, Deus levou esse povo a sair. Eles passaram 40 anos, eles foram escravos 426 anos que foram escravos. E quando eles saíram, andaram pelo deserto 40 anos. O que eu acho interessante que nos versos
diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cabrito ou um cordeiro para a sua família, um para cada casa. Né? Todo homem, o provedor, ele deve separar. Aqui nesse verso 3 está dizendo que o homem é o sacerdote, o homem que tem que guiar a família. E aqui no verso 4, se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Né? Nós devemos dividir. Nesse tempo de quarentena, nesse tempo de crise, nós vamos cear com o Senhor, nós vamos estar tomando a nossa Páscoa. No domingo, o pastor Edir vai estar ministrando a ceia para todos nós, no horário do culto, online, e nós vamos estar ceando. Mas nós que temos nossos vizinhos, nossos irmãos, nossos amigos, aqueles que frequentam o celeiro da família aqui em Amparo, nós devemos dividir o nosso alimento, devemos ajudar os irmãos. Aqui na Páscoa está falando, né? Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, né? A Páscoa é um sinal de liberdade, mas ele diz que nós devemos estar bem arrumados, né? Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, né? Cingivos nos cintos, né? Sandália nos pés e cajado na mão. Sandália, você deve estar bem vestido, bem arrumado. Nesse momento você vai estar em casa, você pode se arrumar como se estivesse saindo para o culto. Não fica de chinelo, nem de sandália de dedo, nem de bermuda, não. Vai se arrumar nesse momento como se estivesse indo para a igreja, para você não perder o hábito, não perder o costume de ir à igreja. E aí nesse momento, pega o cajado, pega a sua Bíblia, que o pastor vai estar ministrando e falando nos versos da Bíblia, e você precisa estar sendo instruído por ali, né? A outra coisa, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem, onde eu vir. O sangue passarei adiante, a praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Né? A sua casa, né? Aqui ele está dizendo que a casa do cristão deve ter uma marca, a casa do cristão deve ser separada, a casa do cristão, quando qualquer pessoa chegar, tem que saber que ali mora um escolhido, um separado do Senhor. Né? Umbrais, eu tenho um testemunho que falo, e falo com convicção. Eu ungi a minha casa, e após eu ter ungido a minha casa, após eu sair de um seminário e ter ungido a minha casa foi arrombada, não foi assaltada, foi arrombada. O ladrão arrombou a porta, arrancou a porta, entrou dentro da minha casa, saiu sem levar nada, tinha muitos pertences, muitas coisas valiosas. Ele saiu sem levar nada e colocou a porta no lugar, até o pedaço da porta que ele quebrou, ele colocou dentro da gaveta. Porque a minha casa estava ungida com o sangue protetor. A minha casa estava ungida, os umbrais da minha porta estavam ungidos. E ele não levou nada. Todos ficaram assim admirados, porque a pessoa fez o mais difícil. Arrancou a porta, entrou dentro da casa e não tirou nada do lugar. Porque eu tinha ungido a minha casa meses antes. Meses antes eu tinha saído de um culto, tinha saído de uma palavra, e eu ungi a minha casa. Eu criei naquilo que eu vi e ungi a minha casa. Né? Então você deve fazer isso. Essa praga, essa quarentena que nós estamos passando, nós saímos da Páscoa e o povo vai para a quarentena. O povo é liberto, mas vai para a quarentena. Nós estamos passando por essa quarentena. Todas as quarentenas na Bíblia, tem várias quarentenas, elas terminaram mal. A única quarentena que terminou bem foi a quarentena onde o Senhor Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, mas ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele venceu as tentações, e ele vivo está, e ele está nos protegendo, e ele está nos guardando. O Senhor Jesus é exemplo que nós vamos vencer essa quarentena, que nós vamos obedecer nossos pastores, vamos obedecer as leis do Estado, vamos obedecer o legislativo, o executivo, mas nós vamos passar por essa quarentena, assim como o Senhor Jesus passou, assim como o Senhor Jesus venceu com a palavra, vencendo o inimigo através da palavra, através da pregação e da oração. Quero deixar aqui para vocês o verso 4 e nós vamos estar encerrando. Este dia será um memorial que você e todos os seus descendentes o comerão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo, é um decreto do Senhor. A Santa Ceia é um decreto. Se você estiver em casa amanhã, não deixe de cear. Se vai cear com a sua esposa,
Seus filhos não podem cear, crianças que não foram batizadas, quem não é batizado não pode cear, mas os seus filhos vão estar vendo o exemplo seu, o exemplo da sua esposa, e vão estar aprendendo a comunhão com o Senhor. Um bom dia a todos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja e que nós possamos muito em breve estar juntos no celeiro da família. Amém. Amém.